A importância do planejamento urbano da cidade para o desenvolvimento econômico e social. Este é o Empreender Sem Entrevista, um programa que visa trazer um conteúdo de valor para você, empreendedor, você que está buscando investir, entender alguns assuntos. Esse programa conta com o apoio de Cemitério Crematório São José, PHNX Consultoria Imobiliária e Arte Pro Comunicação Visual. E hoje a gente está recebendo aqui no estúdio com muita honra Éder Boron. Obrigado, Éder, ter aceitado vir aí, cara. O Éder que é secretário de Planejamento Urbano de Blumenau, né, Éder? Obrigadão por ter vindo aí. Eu que agradeço, João. Parabéns pelo podcast, pelo Empreenda SC. É uma satisfação estar aqui à tarde hoje contigo para discutir um assunto tão importante. É um assunto que é condizente a todas as cidades do país, que são o desenvolvimento urbano, o planejamento urbano e o que ele significa para os empreendedores, para o desenvolvimento socioeconômico de uma cidade como Blumenau. Legal, eu acho que para começar, Éder, é bom a gente contextualizar, né, o que é o planejamento urbano e qual, principalmente, claro, de Blumenau, na qualidade de secretário hoje, né, Thais aí, mas e qual a importância, né, desse planejamento para o desenvolvimento econômico e social do município? Bom, João, o planejamento urbano ele é a mola propulsora de qualquer cidade, né? A gente costuma dizer que ele é o pulsar, né? É o coração dos centros urbanos. Porque é por meio do planejamento urbano que se faz toda a estratégia, todo o planejamento, todos os estudos técnicos, tanto do passado quanto do presente, e especialmente preparando as cidades para o futuro e que sobrecarregam e potencializam o desenvolvimento socioeconômico. Então ele estuda as tendências, ele faz análise das necessidades da cidade, tudo que acontece em relação à quantificação de pessoas, das áreas, qual área pode crescer, qual área tem que ser mantida, tem que ser segura, aonde nós temos fatores mais residenciais, mais comerciais, mais industriais, e com isso tu vai fazendo o estudo dessa cidade, preparando o futuro desses centros urbanos para que as pessoas possam empreender, construir, trazer indústrias, comércios, empreendimentos residenciais, ou seja, uma grande força que a cidade precisa ter para fazer o desenvolvimento socioeconômico cada vez mais potencializado. E é difícil, até a gente percebe que é uma secretaria, um tema dentro do poder público bem multidisciplinar, assim, porque são várias as áreas que vocês tratam, né? Tipo assim, não é só... Quem fala planejamento, às vezes o cara pensa, é só mobilidade urbana, só rua. Não, mas aí tu tem a drenagem, aí tu tem a construção, porque o cara vai construir o que, aonde, como pode, né? Pô, como é que lida com isso, né, cara? Bom, João, eu costumo dizer, eu já tenho 25 anos de serviço público, né? Municipal, vocacional, então desde os 18 anos que eu atuo na cidade de Blumenau como servidor público, e eu não tenho dúvida nenhuma que é a área que eu passei, que eu estou me dedicando agora, com a mais difícil de se atuar. Porque realmente ela é uma área interdisciplinar, multissetorial, faz o estudo das questões mais importantes da cidade, projeta a cidade, então nós temos análise tanto das questões de zoneamento urbano, de drenagem, faz todas as análises de projetos das edificações, das questões de potencial construtivo, de índices construtivos, é a secretaria que emite os alvarás de construção, que emite os habites. Nós temos toda a análise dos cadastros multifinalitários, ou seja, o controle dos mais de 120 mil imóveis que tem a cidade, as mais de 150 mil construções que tem a cidade. Caramba! É tudo controlado pela Secretaria de Planejamento Urbano. Todo o planejamento viário, então tem a parte da mobilidade, então todos os projetos que acontecem em relação ao planejamento viário da cidade é por meio da Secretaria de Planejamento Urbano, e os projetos de equipamentos públicos, né? Projetos de praças, passam tudo pela Secretaria. Além da fiscalização de obras e posturas, que é aquela que ordena, né, que mantém a ordem pública, que faz o ordenamento do plano diretor, o controle do plano diretor, para que as pessoas utilizem os seus imóveis dentro daquilo que está devidamente planejado. Então é muito grande, é muita responsabilidade. E não é simples, né, André? Não tipo é... assim, botar uma praça. Por que botar uma praça lá? Tem que ter uma justificativa técnica, tem que ter um estudo, uma análise. Uma praça não cabe em qualquer lugar. E a praça ela precisa ter acesso público, ela precisa ter frequentadores, né? Ela precisa ser útil.
Então, muitas vezes, o investimento público, como já é curto, nós chamamos que o cobertor é curto, quando você vai fazer um investimento em determinado equipamento como uma praça, você tem que colocá-la realmente num lugar que vai trazer lazer, qualidade de vida e que vai ser bem aproveitado pela comunidade. Mas esse é apenas um exemplo dos tantos outros, né? Obviamente o estudo das escolas, dos centros de saúde, dos AGs, dos arruamentos, da onde precisa de abertura de rua, onde não tem necessidades, loteamentos, os condomínios fechados, os residenciais verticais, né? Que hoje está muito potencializada a questão dos arranha-céus, por exemplo. Tudo isso passa por ali. Então é uma secretaria que comanda esse fluxo com muita responsabilidade e que, se perder o controle e o planejamento, pode afetar em muita área a questão do urbanismo da cidade. Cara, agora uma pergunta, né? Até engraçado, né? Qual que é o planejamento da Secretaria de Planejamento para os próximos meses, para os próximos anos, e o que isso pode impactar, né, o empresário, o empreendedor, o investidor, né, quem daqui a pouco está assistindo, quero investir em Blumenau, ou já invisto, o que eu pretendo fazer, aonde fazer e como fazer? Ótima pergunta. O município de Blumenau e a Secretaria de Planejamento, em especial, nós seguimos muito o tripé determinado pela Organização das Nações Unidas para a Agenda 2030, que é desenvolvimento econômico, social e sustentável. Esse é o tripé que faz com que nós vamos chegar a 2030 com um nível de qualidade nas áreas urbanas que garanta ao cidadão, além da sua parte econômica, a sua questão social e principalmente a qualidade de vida. As cidades, elas precisam ter algumas características bem importantes, João, que fazem com que as pessoas se sintam cidadãos e que permaneçam nelas, gerando desenvolvimento. A cidade, ela tem que ser resiliente, ela tem que ser inclusiva, tem que ser uma cidade para todas, ela precisa ser segura, as forças de segurança, a cidade tem que ser organizada a ponto de ser segura, sustentável, para que nós tenhamos qualidade de vida. Nós temos que ter a questão urbana, as edificações, as construções, mas o meio ambiente tem que estar próximo de nós, claro. A vegetação, e nisso a gente aqui é rico, né? Blumenau tem essa riqueza. Muito rico. E nós precisamos de uma cidade próspera. As cidades, elas não podem deixar de prosperar. As cidades, em momento nenhum, elas podem deixar de se desenvolver. E é com essas características que nós trabalhamos. Então, a ideia é unir esforços do poder público e da iniciativa privada para que nós possamos garantir ao longo dos próximos anos esse desenvolvimento de forma equilibrada. A sustentabilidade, que a gente chama, promover o desenvolvimento de forma equilibrada, ou seja, nós temos que explorar os nossos recursos no presente, mas garantindo que as gerações futuras também tenham direito a essa exploração para continuar se desenvolvendo. Então esse é o foco do desenvolvimento do planejamento urbano para o futuro. E aí nós temos várias áreas que nós estamos trabalhando. A primeira delas é a questão dos zoneamentos. Então nós estamos trabalhando na ideia de fazer revisões de zoneamentos urbanos para garantir e potencializar o desenvolvimento de áreas industriais, comerciais, mantendo em segurança áreas com problemas geológicos, áreas com questões ambientais, mas potencializando corredores que possam gerar condições de investimento daqueles que querem empreender, que querem gerar emprego. Trazendo para o mundo concreto, assim, a gente vê, por exemplo, a prefeitura fez várias calçadas, vamos dar um exemplo concreto. E isso mudou a realidade comercial de vários corredores, né? Porque quando o poder público investe, automaticamente muda a realidade da iniciativa privada, né? Todo investimento de dinheiro público, dinheiro do contribuinte, dinheiro de quem arrecada. Até porque tu paga imposto também, né? Todos nós pagamos imposto, todos nós somos pais de família, temos, né? Queremos desenvolver uma cidade melhor para o futuro. Cada real investido pelo poder público em uma obra de calçada, em uma obra viária, em abertura de via, tem provavelmente 7, 8, 10 reais de investimento privado na contrapartida. Então o retorno é absolutamente garantido. Então, quando Blumenau optou por trabalhar em 4 corredores, né, de desenvolvimento, de abertura viária, trabalhar nesses corredores viários, norte, sul, leste e oeste, com investimento alto nessas infraestruturas de calçada, ciclovia, corredor de veículos e corredor de ônibus,
era justamente para potencializar o uso dessas áreas, garantindo maior abertura de comércios, maior abertura de indústrias, residenciais, loteamentos, condomínios, porque tudo isso retorna em ISS, em IPTU, em ICMS, em IPVA, todos os impostos arrecadatórios que geram também e que o município precisa para se solidificar e para se manter, para se desenvolver. Se o município se desenvolve bem, toda a iniciativa privada se desenvolve em conjunto e a cidade cresce de mãos unidas. Então, o trabalho nesses zoneamentos, na elaboração de projetos que façam com que essas vias ganhem potencial construtivo, ganhem potencial de aberturas de comércios, de indústrias, e principalmente estudos técnicos que façam com que nós tenhamos segurança em investir no lugar certo na hora certa, são os grandes desafios do planejamento urbano. E, obviamente, a gente trabalha muito lá com a construção civil, acelerar as análises de projetos por meio de sistemas digitais. Até está havendo uma inovação agora, né? A gente estava conversando, houve a contratação da prova digital, que é um sistema de análise de projeto, é isso? Exatamente. Esse foi um parâmetro quando o prefeito Mário e a vice-prefeita Maria Regina me convidaram para assumir a Secretaria de Planejamento. O único pedido que eles me fizeram, sabendo do trabalho que eu já desenvolvo há anos, né, na prefeitura e na Câmara de Vereadores, pediram: Éder, nós precisamos focar na aceleração de entrega de alvarás, de habites, de licenças urbanísticas, e para isso nós contratamos um sistema agora, por meio de licitação. Esse sistema já está em grandes capitais do país, como São Paulo, Florianópolis, mas nós temos cidades aqui próximas, como Joinville, Itajaí, o consórcio Sinvi, que é muito próximo de nós também, usa, que é o sistema prova digital, que é um sistema que vai trazer uma análise completamente digital desses licenciamentos urbanísticos e ambientais. Então vai acabar, por exemplo, a necessidade do cidadão ir à praça do cidadão lá no município para levar os seus processos físicos, pegar a guia de pagamento, ir ao banco, pagar a sua guia, devolver. Vai ser absolutamente tudo digital. Era isso que eu queria trazer. Acabou aquela coisa de imprimir planta e levar na prefeitura. Vai acabar. Nós fizemos uma preparação da Secretaria de Planejamento com equipamentos, computadores, novos equipamentos, novos softwares para receber esse sistema, porque a nossa projeção é de que a Secretaria de Planejamento seja 100% digital e reduza aí entre 70% e 80% do tempo de tramitação desse processo. Quanto mais a construção civil se desenvolver, mais a cidade cresce. Porque para você instalar um comércio, tu tem que ter uma sala comercial. Para você instalar uma indústria, tem que ter um galpão. Para você vender, né, uma residência, para gerar ITBI, para gerar IPTU, você tem que ter o edifício residencial. Então a construção civil é a mola propulsora. É aquela questão no âmbito urbano, é a construção civil, e no âmbito rural é o agronegócio. Então são os dois pilares, talvez, da economia brasileira. Né? Não tenha dúvida. Né? E nós temos a agricultura também, Blumenau. Né? Sim. Isso também é necessário para o planejamento urbano. Nós temos que reservar áreas para que as mais de 500 famílias que vivem de agricultura familiar e que contribuem absurdamente para a geração de empregos e desenvolvimento econômico também tenham a sua área propensa a essa exploração. Está dentro do planejamento também. Está tudo dentro desse planejamento. Então, João, nesses projetos... Qual é a expectativa, assim, para a gente falar de números? Né? Hoje um processo leva um X tempo. Uhum. Eu queria que desse essa noção de tempo, de prazo, né? A gente está acostumado a aprovar em tanto tempo. Óbvio que a aprovação não depende só da prefeitura, a iniciativa privada precisa fazer um bom projeto, o engenheiro precisa saber o que está fazendo, tudo isso tem que ser ressalvado também, fazer a parte da iniciativa privada, o chamamento para a iniciativa privada também se profissionalizar, melhorar, né? Mas qual é a expectativa você de redução de prazo assim com o sistema digital? A expectativa é grande, João. Sim, como eu te falei, em torno de 70% a 80% de redução de prazos. Porque só o tempo que nós perdemos com os processos físicos, e a gente costuma dizer na tramitação dentro dos corredores da prefeitura, hoje é no carrinho ainda. São processos digitais que sobem no carrinho, vai para o primeiro andar, vai para o segundo, volta para o terceiro, volta para a Praça Cidadão. Só aí nós já vamos ganhar de 20% a 30% de tramitação. Porque às vezes um servidor vai lá dar um despacho,
mas esse despacho demora 2 ou 3 dias para chegar na Praça Cidadão, porque ele é um processo físico. E o retorno é ao mesmo tempo. Então, só esse time de que quando o servidor der um despacho, ele cai direto no sistema digital, no e-mail do profissional, nós já estamos ganhando um tempo absurdo. Mas, obviamente, para que isso seja efetivamente realizado, nós precisamos treinar as nossas equipes, as internas, e vamos partir para um treinamento dos profissionais externos, para que eles sejam capazes de explorar ao máximo aquele sistema que vai ser implantado e garantir a melhor qualidade e a celeridade na entrega desses alvarás, dessas licenças. Hoje, nós já tínhamos em torno de um ano e meio, ou dependendo da dificuldade do processo, até 2 anos de entrega de alvarás de construção, por exemplo. Hoje nós reduzimos isso, se o profissional externo for qualificado, conseguir trabalhar, nós reduzimos para 4, 5 meses. Mas a nossa ideia para processo muito simples é no máximo 30 dias, não poder passar de 60. Isso gera emprego, João. Quando você recebe um alvará de construção, quando tu entra com um projeto construtivo, é porque tu já tens a vontade e o dinheiro para investir. Quanto antes você receber o alvará de construção, antes tu injeta esse dinheiro na economia, antes tu contrata alguém para construir, antes tu vai em qualquer material de construção e compra materiais, então a economia gira. Esse é o nosso foco desse ano. Do ano de 2023, se perguntares qual a principal meta da Secretaria de Planejamento, entregar isso. E só isso já vai ser um ganho absurdo. Vai ser uma virada de chave, que a gente costuma dizer lá internamente, dentro de toda a história de Blumenau, desses licenciamentos urbanísticos e ambientais, será uma virada de chave que com certeza vai facilitar em muito a vida do empreendedor e gerar ainda mais um movimento econômico para a nossa cidade. Legal, cara. É importante a gente registrar isso e espero daqui a um ano rever essa entrevista e ver o resultado. Além disso, eu queria tocar no assunto. A cidade de Blumenau ela vem se vocacionando para algumas... A gente está falando especificamente de Blumenau e vários municípios têm essa realidade, né, do que a gente falou até aqui, mas a gente percebe Blumenau se desenvolvendo, vocacionando principalmente para o turismo, né, e também para a questão da inovação e tecnologia. E a gente tem um distrito de inovação já instituído por lei e tal. Como é que está esse projeto dentro da Secretaria de Planejamento Urbano? O que esse empreendedor, o startupeiro aí que pode estar assistindo, o cara que está pensando na área de tecnologia, pode esperar desse distrito, né? Qual é o diferencial que ele vai gerar? Pô, João, bem legal essa pergunta. Inclusive, Blumenau recebeu recentemente, em Joinville, um título, um prêmio de cidade digital, justamente pelo projeto do Distrito da Inovação. Ficamos dentro de uma das categorias de cidades digitais do país, nós recebemos por causa desse projeto do Distrito da Inovação. O Distrito da Inovação é uma área que foi contabilizada ao entorno, nas proximidades do próprio Centro de Inovação, que vem lá desde do atual Centro de Inovação, pega a Rua Engenheiro Paul Werner, vem até a FURB, pega lá até a Rua Joinville, traz aqui pela Martin Luther, volta pela Itopava Seca. É uma área que nós estamos com esse projeto de potencializar ela para receber empresas que foquem na sua área de inovação e tecnologia de inovação. Como nós temos o Centro de Inovação, que é um sucesso total, está lá lotado de empresas, já tem empresas que cresceram lá dentro, já começaram com 2 ou 3 funcionários, já saíram com mais de 100. Sim. A nossa ideia é que Algumas é potencializar essa área de Distrito de Inovação para que essas empresas, quando elas são potencializadas lá dentro do Centro de Inovação, elas possam receber benefícios do próprio poder público, incentivos para se instalar nessa região. Ou seja, elas são incubadas no Centro de Inovação e acabam recebendo novos incentivos para se manter nessa região, gerando ainda mais... Até por uma questão logística, né? Funcionários e tal. Então a ideia também é vocês criarem incentivos para quem for construir, para esse tipo de construção, para quem for empreender, montar um negócio ali também tem incentivo, alguma coisa nesse sentido. Exatamente isso. E esse tipo de incentivo seria fiscal também, né? Também fiscal. É isso que está sendo estudado agora. Nós estamos fazendo o chamado Master Plan do Distrito da Inovação.
O estudo está sendo feito internamente pelas nossas equipes, né, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, lá do Centro de Inovação, da FURB e pela Secretaria de Planejamento Urbano. Tem arquitetos, tem engenheiros, tem economistas, tem administradores, né, todos trabalhando em prol desse master plan. Ao final, o master plan vai dizer para o município, olha, de que forma nós podemos contribuir com essas empresas incubadas, ou as empresas que nem são incubadas no Centro de Inovação, mas que querem vir de fora se instalar nesse distrito. Com isso, nós vamos criar, obviamente, regramentos especiais para essa área. Mas, além disso, nós também temos investimentos arquitetônicos nessa área. Nós queremos transformá-la em um distrito, além de tecnologia, um distrito que melhore o deslocamento dos cidadãos, que a gente possa fazer investimentos em calçadas, em áreas de lazer, em ciclovias, todo o desenvolvimento urbanístico dessa região, para que realmente as pessoas que ali se instalem tenham qualificação de trabalho, de residência, de lazer, de qualidade de vida, garantindo assim investimentos cada vez maiores nessa área destinada para o Distrito da Inovação. Que seja realmente uma área que represente o desenvolvimento da inovação da tecnologia na cidade, né? Acho que esse é a grande... Tudo conversa, né? Mobilidade, lazer... Inovação, tecnologia, mobilidade, lazer, arquitetura, urbanismo. É isso que o Master Plan vai nos dizer e tenho certeza que será um orgulho para a cidade. E falando em inovação, assim, para a gente até fazer um fechamento, a Prefeitura a Secretaria de Planejamento fez um investimento grande agora num tal de sobrevoo aí, né? Já faz tempo que falaram sobre isso e tal. Que no caso está mapeando toda a cidade, né? Acho que é uma espécie de leitura dos imóveis e tal, né? O que é isso, né? O que isso impacta também na vida do cidadão? Isso é um projeto fantástico, João. O Estatuto das Cidades, ele determina que todas as cidades acima de 20 mil habitantes, a Constituição diz que todas as cidades acima de 20 mil habitantes têm que ter plano diretor. O Estatuto das Cidades determina que as cidades elas precisam a cada 10 anos realizar a chamada aerofotogrametria. Né? É um sobrevoo de aeronave na cidade, que bate a fotografia da cidade e faz praticamente um raio-x do que ela representa. É com essas fotografias, com esse raio-x, que nós conseguimos estudar a cidade, aonde ela cresceu, aonde teve mais residência, aonde tem mais comércio, aonde tem mais indústria, aonde o meio ambiente foi mais preservado, aonde tem mais questões urbanísticas envolvidas, aonde as questões ambientais precisam ser preservadas, aonde nós precisamos preservar por causa da água, que é o futuro da humanidade. Enfim, um raio-x que nos garante esses estudos. Blumenau pulou o ano 2013, porque a nossa última fotografia foi 2003. Então nós temos uma defasagem de 20 anos de entender a cidade, visualizar a cidade como ela é. Obviamente a gente mata um pouquinho dessa necessidade com as fotos do Google, claro, né, com os satélites, mas esse tipo específico de produto é fenomenal. É um sobrevoo com aeronave, com 8 pontos de amarração a cada metro quadrado, que essa imagem pode ser aproximada a um absurdo de proximidade, que você consegue ver, a ponto de ver postes, bueiros, em qualidade infinitamente superior à imagem de satélite. E aí com isso nós conseguimos estudar a cidade e direcioná-la. Mas principalmente para a questão da construção civil, da questão imobiliária, da divisão de lotes, da questão do parcelamento do solo é muito importante. A propriedade, o brasileiro tem uma paixão por propriedade, né? Nós por essência, nascemos para ser donos de alguma coisa. E nós protegemos muito a propriedade, a nossa Constituição protege. Então, com esse sobrevoo, nós vamos ter certeza milimétrica, por exemplo, das divisões de parcelamento de solo. Aonde o lote está alocado, as divisas de lotes. Para a construção civil, ele é um produto absurdamente importante. Além desse sobrevoo, vão ser instalados pontos geodésicos na cidade, que estão contabilizados ali nesse produto também, que é aqueles pontos de amarração que quando os topógrafos vão fazer a leitura para se construir um prédio, para abrir um arruamento, eles fazem a ligação satélite, ponto,
e vem naquela maquininha que muitas vezes a gente vê, né, aqueles tripés, que a gente vê eles fazendo aqueles estudos, né? Estamos refinando esses pontos geodésicos, que parece um radar, exatamente. Então, isso vai aprimorar muito a capacidade de desenvolvimento da cidade por conta do estudo e da análise. Não tenha dúvida, né? Sem contar e o cidadão vai ter acesso a isso também de alguma forma. Óbvio, nós vamos disponibilizar um produto público, né? Um investimento milionário, justamente porque é necessário para as cidades a determinação legal. Nós fizemos questão de contratar um produto de qualidade que pudesse, ao longo dos próximos 10 anos, a sociedade, as cidades, os centros urbanos, a cada 2 anos eles se modificam demais. Então, nós fizemos um termo de referência bem bacana para que esse produto, ao longo dos próximos 10 anos, ele não seja desatualizado. Legal. E isso vai gerar benefício para o planejamento da cidade, para a construção civil, para o desenvolvimento econômico, para o parcelamento dos solos, evitando erros, evitando quebra de direitos, por exemplo, de divisas de lotes e, obviamente, gerando sempre maior desenvolvimento e acertando a cidade nos ponteiros corretos e adequados que ela tanto precisa. Cara, é sensacional. Acho que fica um registro também para a história aí, né, dessa nossa conversa. Eu queria só para fechar, assim, a gente fala sobre empreendedorismo muito aqui, né? E eu sempre brinquei contigo, a gente tem uma amizade que a tua vocação é o poder público, né? Tu realmente tens isso no teu sangue. E até admiro isso, porque a gente sabe que lidar com o poder público é um desafio, trabalhar lá dentro é um desafio, também já tive essa experiência. Eu queria fazer uma pergunta, assim, você enxerga empreendedorismo dentro do poder público? Mas não tenha dúvida. O poder público é uma dos braços do empreendedorismo, né? As pessoas que se dedicam, né, que têm essa natureza de se dedicar ao poder público, elas precisam entender o empreendedorismo para que lá de dentro, né, de dentro do poder público para fora, ela possa criar formas e contribuir no desenvolvimento, na redução de burocracias, na aceleração de processos, para garantir que o empreendedorismo gere receita para a cidade. Porque nós, do poder público, vivemos, né, de receitas geradas pela iniciativa privada. Uhum. Então, se nós não entendermos, não impulsionarmos o empreendedorismo, a gente sabe que o caixa fecha. E aí, todo o sistema que vincula uma cidade, que está inserido o poder público e a iniciativa privada, pode se quebrar. Então, o empreendedorismo está na veia daqueles que realmente têm vocação para o poder público, porque nós precisamos entendê-lo para devolver àqueles que realmente empreendem na iniciativa privada essas reduções de burocracias, acelerações, para garantir o melhor desenvolvimento da cidade. Cara, obrigado. Mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho. Fico honrado da gente poder ter conversado aqui. E ficamos à disposição, né, para ouvir mais vezes a Secretaria de Planejamento. Eu que agradeço, João. Obrigado pela oportunidade de poder ter tratado um assunto tão importante e parabéns pela iniciativa e que teu projeto tenha longa vida e possa ser cada vez mais eficiente e melhor. Obrigado. Esse foi mais um Empreender Sem Entrevista, um conteúdo de valor aí para você. Se você nos assiste no YouTube, peço que se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação, compartilhe com seus amigos, bastante conteúdo até para você entender um pouquinho mais do poder público. Às vezes a gente que está na iniciativa privada tem essa visão de distanciamento, de ser algo intocável, quando na verdade não, está lá à disposição da gente para a gente poder acessar, conversar, entender, e o nosso objetivo aqui também era transparecer isso. Esse episódio contou com o apoio de Cemitério e Crematório São José, PHNX Consultoria Imobiliária e Arte para Comunicação Visual. Lembrando também a você que nos ouve nas plataformas de streaming que também dá para deixar um like ali e compartilhar. Valeu, galera. Obrigado.